Vamos juntos nessa meta? Inscreva-se agora e ajude o canal a alcançar 100 inscritos até o fim de julho. Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa análise de uma declaração recente do ex-presidente Jair Bolsonaro, uma que deu o que falar. Temos aqui um material chamado Bolsonaro e a tarifa de importação dos Estados Unidos, e a nossa ideia é entender uma mudança no discurso dele sobre as tarifas americanas e o que isso pode indicar, né? Porque pela primeira vez, agora no domingo, 13 de julho, ele usou as redes sociais para admitir, sabe, que as tarifas lá do governo Trump podem sim ter um lado negativo para a economia aqui no Brasil. Isso, assim, chamou bastante atenção, destoa muito do que a gente ouvia antes, né? Não só dele, mas dos aliados, Exato. que geralmente minimizavam esses efeitos, principalmente vindo de um governo que era considerado amigo na época, né? Exatamente. Essa admissão, ela marca uma virada, eu diria. Um tom mais cauteloso. O material que a gente está analisando aponta isso. É um reconhecimento explícito, sabe? De que setores importantes como a indústria, o agronegócio, a gente pensa logo no impacto nas exportações, né? Que esses setores podem sim ser afetados pelas regras americanas. É uma mudança bem significativa da postura anterior, que tendia a negar ou pelo menos subestimar esses riscos. E o mais curioso, eu acho, vem agora. Porque mesmo ele reconhecendo esses riscos econômicos potenciais, a principal solução que ele apresenta para lidar com a situação, pelo menos segundo essa fonte que a gente tem, continua sendo a anistia. Parece que ele conecta a necessidade de resolver tensões comerciais lá de fora com uma proposta focada aqui, na política interna. É isso. Então, aqui a gente precisa ter um pouco de cautela. Porque a fonte que estamos analisando, ela menciona essa proposta de anistia como a saída preferida por ele nesse contexto das tarifas. Mas, assim, não detalha como exatamente uma anistia resolveria um problema de tarifa de importação dos Estados Unidos. A anistia normalmente se refere a questões internas, né? Talvez ligada aos eventos de 8 de janeiro, a fonte não especifica isso. E a ligação direta entre tarifa e anistia, bem, não fica clara no material. Ah, entendi. Então fica essa interrogação no ar, né? A fonte aponta para a anistia como a solução dele para este problema das tarifas, mas sem explicar o mecanismo. O que a gente pode talvez inferir é que, na visão dele, quem sabe a estabilidade política interna, que ele talvez ache que viria com a anistia, seria um pré-requisito para enfrentar desafios externos. É uma interpretação possível, né? Mas a fonte não confirma isso explicitamente. Exato, é uma interpretação. O que a gente tem de concreto mesmo é o diagnóstico do problema. Ou seja, o risco econômico das tarifas mudou publicamente. Ele admitiu. Mas a solução apresentada, a anistia, parece vir de outro campo e continua sendo a mesma que ele defende em outros contextos, né? Isso sugere uma linha de pensamento que, mesmo diante de um problema econômico externo bem claro, acaba priorizando uma solução política interna específica. Talvez seja uma tentativa de amarrar agendas diferentes ou de reforçar a centralidade dessa questão da anistia no discurso dele como um todo. Ou seja, o resumo da ópera, então, existe um reconhecimento, talvez tardio, dos possíveis baques econômicos das tarifas americanas. Algo que não se via antes no discurso público dele. Mas, ao mesmo tempo, a aposta para resolver essa questão continua sendo a anistia. Uma ferramenta que, assim, não tem uma conexão econômica óbvia com tarifa de importação. É um ajuste na retórica sobre o problema, mas não na solução central que ele continua defendendo. E isso levanta uma pergunta importante, né? Sobre estratégia e também sobre repercussão. Como que essa admissão de risco, mesmo que venha atrelada a uma proposta de solução que parece desconectada, como anistia, como isso reverbera? Muda alguma coisa na forma como o Brasil discute comércio exterior? Ou como os setores econômicos percebem a situação? Ou seria mais uma sinalização para a própria base política interna dele? A falta de clareza nessa conexão entre o problema, as tarifas, e a solução, a anistia, abre espaço para várias interpretações, né? Sobre as intenções por trás dessa declaração. Fica então a reflexão final para a gente. Se a anistia, como está sendo apresentada aqui pela fonte, não parece ser uma ferramenta econômica direta para mitigar o impacto de tarifas externas, quais seriam as alternativas reais? Que outras estratégias, talvez diplomáticas, comerciais
ou de fortalecimento interno de setores específicos poderiam compor a caixa de ferramentas do Brasil para lidar com protecionismos externos. E como essas outras estratégias se comparariam a essa abordagem que parece misturar a política interna com os desafios econômicos globais. É algo para se pensar, né? Sobre essas relações complexas entre política e economia no cenário atual.